Sim, bem, estava aqui a dizer que eh, devemos usar esse comando de subtração. Vamos dar um clique neste ponto, vou dar um Enter e de seguida eu vou dar um clique nesse esse objeto que vai subtrair e ele vai ficar a nossa figura. Então está aqui, por exemplo, esta aqui que é a peça. Agora, há casos em que quer-se fazer, por exemplo, uma peça complexa, é onde podemos fazer o seguinte, dar um clique neste. Vamos supor que queremos fazer aqui uma pequena camada igual a metade e deste lado também vamos dar um clique neste e neste ponto, vamos dar um clique neste ponto e vamos fazer também a metade. E notem que este saiu um bocado, tem que ser a metade, sim, a metade deste e pronto. Assim eles não estão unidos, não estão numa peça só. Então, se houver necessidade, pode usar esse comando de união, seleciona os dois elementos e dá um Enter de confirmação. Logo, ele acaba ficando assim, desta forma, ganhando como uma peça complexa. Agora, depois, pode voltar novamente, seleciona esse elemento e Enter. Eu poderia fazer com todos os elementos, selecionar todos e fazer a união. Assim, a peça ganha uma nova forma muito complexa. Está aqui a peça. Agora, vamos supor que eu queira fazer um furo passante entre nesta cavidade aqui ao meio. Então, o que tem que fazer é vou dar um clique em forma de arame, que é uma forma muito melhor de visualizar. Vou pegar o comando line, também muito importante utilizar. Vou dar um clique neste primeiro ponto e no segundo ponto. Então, fazendo isto, já temos o ponto central da nossa peça. Daí, em vez de cubo, vamos utilizar o cilindro. Depois de dar um clique no cilindro, vamos para o ponto base, o ponto central do nosso sólido e vamos criar o nosso cilindro. Vamos dizer que o raio, numa primeira fase eu gosto de pôr assim de forma aleatória e depois para poder fazer a edição do nosso objeto. Então, vou dar um clique. Depois de dar um clique, nota que o raio está a 7. Eu posso pôr, por exemplo, 8. Enter. A altura dele não é muito necessária assim, mas eu só vou pegar este aqui e arrastar para fora. Tá aqui. Opa! Acabou me saindo, mas isso não é problema. Vou dar um clique nele e para ele ser passante. Então, feito essa forma, eu já carreguei para lá. Notem que está algo muito estranho de impressão. Agora vou apagar aquela linha e venho aqui na subtração. Vou selecionar o sólido e o elemento que vai subtrair. Então, assim criou um furo passante. Aqui. Agora temos assim uma peça, de uma peça simples, acabamos de ter uma peça muito complexa, com alguns detalhes. Quanto ao chanfro, para chanfrar este elemento, vamos orientar para o programa. Eu quero que, por exemplo, chanfre esta aresta aqui. Então, para fazer isto é simples. Viemos para aqui no sólido. No sólido temos este elemento para chanfrar este nosso sólido. Dá um clique, ele logo dá a sensação deste raio e viemos para aqui. Em vez do raio ser 1, vamos dizer que seja de 5. 5 não, vamos lá dizer que seja de 10. Tá aqui. Eu vou dar um Enter de confirmação e assim ele fica e vamos dar um Enter
de confirmação. Logo, ele ganha uma outra nova forma, um outro detalhe da peça. Então, depois de fazer esse processo, notem que a minha gráfica não está muito boa, por isso está a mostrar, está a visualizar assim, mas também se entende. Então, posso voltar novamente para aqui, eu vou dar um clique, seleciono a aresta, vou dar um clique na aresta. Eu tenho que, opa, ele não está a dar, sim, agora sim, já me deu, e vou dar um enter, enter, enter. Vou dar uma pausinha, volto.